quando a gente está falando desses meios de comunicação de massa e como eles estão pensando e se colocando, né, construindo o seu discurso, a gente precisa falar de que eles estão lá garantidos na nossa Constituição por uma lógica do que a gente tem chamado de liberdade de expressão. E por isso que o termo liberdade de expressão, inclusive, vem sendo debatido, vem sendo discutido para que a gente não se conforme no lugar da liberdade de expressão como o lugar da possibilidade de eu atacar e ferir direitos de pessoas que não estão no lugar de privilégio. Na nossa história, a gente vem aí embalados por guerras, inclusive 2 guerras mundiais, e as histórias dessas guerras e desses povos, dessas civilizações, eram contadas por aqueles que seriam considerados como os vencedores. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, qual eram as vestimentas que Pedro Álvares Cabral estava quando chegou no Brasil. A gente não sabe do que se alimentavam os povos que viviam aqui. Por quê? Porque ninguém contou essa história. Não tem isso registrado em lugar nenhum. Quem registrou disse, do nosso ponto de vista, isso está aqui colocado. E isso se perpetua até hoje, porque quando a gente está falando dos meios de comunicação e as minorias ideológicas, estamos falando de que existe por dentro dessa construção desses meios de comunicação de massa, os donos dessas empresas de comunicação que continuam reverberando a lógica dos privilégios de alguns segmentos. E continuam criando a partir deles, do ponto de vista deles, o que é normatividade, o que é culturalmente aceito. Então, esse pensamento do que a gente está falando de direito à comunicação tem que se basear nesse entendimento.